Olá, nós somos o Grupo Espírita Casa do Caminho e gostaríamos de dar as boas-vindas a todas e todos a mais um Evangelho online da nossa casa. É com muita alegria que nós damos início a mais esse trabalho, a mais esse encontro, pedindo que cada uma procure um espaço tranquilo, que possa se desconectar de qualquer aparelho que não esteja sendo utilizado agora para esse encontro, ficar tranquilo, acalmar seu coração, deixar as preocupações, as angústias, agora um pouquinho de lado, preparar o seu coração para receber o Evangelho de Jesus. Hoje nós teremos a nossa companheira Margarete, que vai trazer o fruto dos seus estudos, e o tema é o Sermão do Cenáculo. Nós teremos depois as vibrações e o encerramento. Agradecemos a toda a equipe espiritual que preparou esse momento, preparou a nossa ambiência, e agradecemos muito a sua participação para que o nosso Evangelho possa chegar na sua casa e possa chegar a várias pessoas que não podem vir até a nossa casa física. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa especialmente a Margarete e permita que nós possamos receber os ensinamentos que iremos ouvir. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Margarete? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui estamos reunidos mais uma vez e temos um convite maravilhoso, é estarmos com Jesus nesse aprendizado que vamos retirar do Sermão do Cenáculo. É um momento de muita intimidade de Jesus com seus discípulos. É um momento em que nós sentimos o quanto ele os ama e o quanto ele está preparando os seus discípulos, não só para os momentos difíceis que viriam, mas para todo o trabalho do apostolado que viria em seguida, nos anos seguintes. Então, antes de tudo, vamos relembrar o que é sermão. Sermão é um discurso em circunstâncias religiosas, em circunstâncias nobres, em circunstâncias assim de muito respeito, de muita atenção. É uma pregação, né, e com exortações, com encorajamento, com chamada de atenção, de despertar de consciências e tal. Então, esse é um sermão, é o sentido do sermão. É um discurso que Jesus vai fazer já nas suas últimas horas entre nós. E cenáculo é uma palavra do latim que quer dizer cenaculum, quer dizer jantar. Na verdade, é um ambiente, um cômodo em que era servida a ceia. É uma sala para refeições, para refeitórios, tanto em escolas como quartéis, por exemplo, né? Então, naquele tempo, já tinha esse ambiente propício para esses encontros, esses jantares, que tinham uma representação mais significativa, né, para a vida, para o despertar das consciências, os discursos, os momentos mais sérios, principalmente as comemorações como a Páscoa. Então, quando é que ele vai acontecer esse sermão do Cenáculo? Ele acontece no 3º ano de pregação de Jesus e, pela marcação do tempo tradicional, seria já o ano 33, mas nas comemorações da Páscoa judaica. Então, a gente tem aqui uma quinta-feira à noite, onde Jesus vai ser o anfitrião desse jantar, e através do diálogo que ele vai exercer com os discípulos, é que a sua mensagem vai ser marcada entre nós. Aí, nós podemos dizer que a finalidade que ele tinha, ou que nós percebemos na nossa limitação, é um testamento aberto que Jesus faz com os seus discípulos e também à posteridade.
porque nada do que Jesus fez se restringia apenas ao contexto da sua época, mas ultrapassa todo o tempo e o espaço e continua viva essa mensagem, ainda alcançando todos nós, e ainda por séculos sem fim. É um fechamento, um balanço de sua missão com os discípulos. Os diálogos que se seguem, as explanações, até as parábolas que ele vai contar ainda no meio, muito simbólicos, os simbolismos que ele vai usar, são justamente para mostrar o fechamento dessa missão, a conclusão, e além de tudo, né, consolar os discípulos, preparando-os para a separação que viria logo a seguir, poucas horas da frente, né? E mais, ele dá um momento de intimidade tão profunda aos discípulos que comove, porque aí nós vemos não aquele mestre árido que às vezes o texto do Evangelho nos traduz, mas uma comoção, uma intimidade, uma abertura de coração que ele está aqui a se transbordar para nós. E cabe a nós também estender as mãos da nossa mente, do nosso coração, para absorver essa maravilhosa intimidade, esse abraço amigo, este preparo, este conforto espiritual que ele vem trazer a todos nós. E ainda, esse sermão também tem no seu conteúdo Jesus falando muito da continuidade da sua presença. Embora ele os prepare para a separação, ao mesmo tempo, paralelamente, ele vai falando do quanto ele ainda vai estar presente com os discípulos. E para complementar, ele está sempre a dizer, a confirmar em várias e várias expressões, ele está nos dizendo da união que existe entre Deus, Jesus e nós. Nessa inter-relação, nessa tríade, né, que nós temos aqui, nós, Jesus e Deus, ele vai fazer todo o sentido de unidade em que nós pertencemos. Nós gostamos demais dessa sensação de pertencer. E Jesus coloca para nós esse pertencer no maior de todos os poderes, que é Deus, que é o Criador. Então, ele nos conduz para um casulo de amor e de proteção, de permanência nesse casulo divino, para sempre. E é uma questão de nós estarmos sempre reativando essa sensação de união, de unidade com Deus e com Jesus. Esse é o grande propósito do nosso mestre ao transferir para nós essas palavras. Então, antes que a atividade do próprio sermão aconteça, ele tem várias atitudes, ele está sempre presente para chamar a atenção e despertar os discípulos para mais alguns pormenores, mais alguns ensinamentos importantíssimos para a continuidade do trabalho que eles iriam exercer. Então, nós temos, no início do jantar, nós temos Jesus fazendo a cerimônia do lava-pés. Ali ele estava traduzindo para os discípulos que todos deveriam ser servidores, que ninguém jamais deveria ser servido ou arrogar-se algum poder, alguma autoridade uns sobre os outros, mas que um deveria servir uns aos outros, como ele o fez. Então, isso é dos momentos mais extraordinários na preparação desse jantar. Depois ele vem aquilo que se chamou a Eucaristia, ao longo dos tempos, né, da organização cristã, a questão do pão e do vinho, em que ele vai mostrar para os discípulos a comparação entre o pão e o vinho que o nosso corpo assimila e vai se transformar em energia para a vida. Ele vai dizer, a minha vida, o meu ensinamento, a minha doutrina é o pão, né, e o vinho. E aí nós vamos entender que essa doutrina de Jesus, seus ensinamentos, a palavra de Deus, como ele mesmo menciona várias vezes, e sendo essa palavra as suas leis divinas, as leis de Deus,
tudo isso vai ter que ser o alimento para o espírito. Assim como o pão e o vinho alimentam o corpo, também os seus ensinamentos deveriam ser assimilados pelo espírito, pela mente, pelo coração, deve ser assimilado para manter a energia do espírito no processo todo de sua existência, de seu viver, do seu evoluir. E depois disso, ele tem um diálogo com os discípulos, já prevendo a traição que haveria logo a seguir. E nós entendemos que a forma com que ele ali se conduz naquele momento, numa forma muito acolhedora com Judas, nós entendemos que provavelmente é possível inferir essas ideias de que, na verdade, Jesus preparava a todos, não só para a traição de Judas, como ficou instituído, mas que nós estamos reabilitando essa situação. Outro momento, poderemos ter uma outra palestra sobre Judas, para esclarecer alguns pormenores que nós viemos conquistando no entendimento dessa questão. Mas ali a gente percebe que Judas também foi traído, e que essa acolhida que Jesus lhe dá é uma acolhida amorosa, fraterna, tentando equilibrá-lo para que ele pudesse suportar quando conseguisse a consciência do equívoco provocado naquele momento. Na verdade, ele é traído pela própria ambição de desejar que Jesus tivesse o poder religioso sobre o judaísmo. E depois disso também, Jesus vai também conversar, que estará sós daqui a pouco. Ele vai gradativamente colocando os discípulos conscientes de que já vai acontecer, a hora está se aproximando. E que nessa hora difícil ele vai ficar só. E aí vai ser morto, etc. e tal. E aí Pedro se arvora, não, tal, eu jamais deixarei, eu darei a minha vida por ti. E aí também, Jesus também indica que Pedro também o negará. Antes que o galo cante, 3 vezes ele negará Jesus. E aí a gente pensa, mas como? Jesus está evidenciando as falhas dos seus próprios discípulos? Não. Ele está preparando os discípulos, porque estão querendo fazer mais do que podem. E vão querer mudar o destino que ali já estava programado. As coisas já aconteceriam assim, já estava encadeado dessa forma. Isso é uma outra questão que também, em um outro momento, a gente pode dialogar melhor. Mas não seria mudado pela vontade, pelo arbítrio deles, as coisas não mudariam. Já estavam encaminhadas, portanto. E, finalmente, ele dá um discurso muito bonito, e que nós falamos constantemente, é do novo mandamento. E ele fala para esses discípulos, que se amem uns aos outros como ele os amou, para que reconheçam e saibam que vocês são meus discípulos. Isso é muito importante, porque nas nossas convivências religiosas, nos nossos meios familiares e meios profissionais, amar a Jesus tem que haver um testemunho de que somos seus discípulos, reconhecidamente, porque só de boca, de vontade, de admiração, não é o bastante. Não nos traz, é um princípio, não vamos invalidar as coisas, mas vamos entender que o verdadeiro valor está nos testemunhos, no nosso cotidiano. Agora sim, feito todas essas recomendações e essas falas, ele vai iniciar o sermão do cenáculo. Agora sim, concentrado, ele já deu o enunciado de que vai haver a dispersão, de que ele vai ficar só. Mas isso ele veio falando durante a sua pregação, ele veio falando. Mas os discípulos não atinavam, os bastante. É como a gente está sempre meio deslumbrado, não penetra nas coisas, Mas agora é hora de chegar lá. E assim mesmo, ainda, só mesmo com a prisão em si é que eles vão tomar realidade com aquilo tudo. Então, a primeira coisa que Jesus começa a fazer nesse Sermão da Montanha
é esta frase, é Sermão do Cenáculo, perdão, ele é essa frase: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha, turbar o coração é essa agitação, é essa insegurança, é o medo, é a angústia que se forma, é o medo, a necessidade de nós estarmos seguros, né? O instinto de sobrevivência, todas essas coisas que afloram na nossa mente é extremamente perturbador. Então, Jesus já está prevenindo-os. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Olha, esse é um chamado que nós podemos utilizar sempre. Essa é uma fala que está repercutindo em toda a atmosfera terrestre por todos esses tempos, num plano de vibração que nós podemos captar pelo pensamento, pela fé, pela convicção, né, de que a nossa crença em Deus e a nossa crença em Jesus, mais do que crença, mais do que acreditar, é a fidelidade, é a fé, é a sintonia, é a constância, né, do nosso pensar e sentir em torno dos seus ensinamentos. Aí sim, e aí ele diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e maiores que esta. O que pedirdes em meu nome, se me amais e guardais os meus pensamentos, o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Vejam, ele está empoderando os discípulos. Ele está mostrando, né, o quanto eles podem fazer tanto quanto ou mais do que ele fez. Ele está mostrando o poder espiritual que podemos alcançar. E qual é o objetivo? O objetivo é justamente mostrar que na hora em que as ameaças da matéria, do corpo físico, é nesta hora que nós temos que lembrar do poder do Espírito, que se sobrepõe a todas essas coisas. E é nesse sentido que nós aqui queremos sempre lembrar a imortalidade. E o essencial disso é que o Mestre confirmou essa imortalidade. Quando ele volta após crucificação, ele volta para retomar o ânimo de seus discípulos, a coragem, que advém disso, que a morte não existe. Tem um hino mais maravilhoso de glória para nós aqui na Terra, que vivemos tão limitados nesses tempos, nessas dezenas de anos, e que passamos aqui lutando por tantas coisas efêmeras e que muitas vezes só nos trazem dor e frustração. Então, relembrar que existe uma vida que se sobrepõe a tudo isso e que isso é tão transitório, então, é esta a maravilha que o Mestre está confirmando para os discípulos, para eles suportarem, para eles se fortalecerem na confiança e se fortalecerem no seu poder espiritual ante aqueles problemas e circunstâncias que iriam se manifestar em poucos momentos. Sendo assim, ele ainda completa que ele não deixaria os discípulos órfãos, que ele rogaria ao Pai e enviaria outro Consolador para que fique convosco para sempre. Muito usado, muito estudado essas palavras de Jesus, porque entendemos, por toda a obra da codificação espírita, entendemos que este é um momento em que a doutrina espírita vem para fazer parte, para representar exatamente esse Consolador, para que fique conosco essas realidades, essas verdades maiores da vida espiritual que Jesus não podia, naquele momento, traduzir. Então, aqui, e ele diz, esse Espírito de verdade que ele vai enviar, que ele é outro nome que ele dá ao Consolador, que o mundo não conhece, né? Não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas aquele que guarda meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. E aí é a promessa de que ele estará presente
inclusive neste momento em que o Consolador e o Espírito de verdade viria até a Terra. Completar ou esclarecer de melhor maneira, com chaves de conhecimentos maiores, da imortalidade, da comunicabilidade, da evolução, da reencarnação, da pluralidade dos mundos, que são os postulados básicos da doutrina, que tudo isso viria trazer uma nova luz, um entendimento à sua mensagem. E mais, para vencer o materialismo que graça de tal forma entre nós, como humanidade, que ainda é o atraso, né, que tanto ainda reclamamos. Então, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e eu vou me manifestar nele, porque formou a sintonia. Então, Jesus se manifesta. E fará com que lembrar tudo que tenho dito. E agora ele complementa uma frase muito importante. Tudo isso ele já está fazendo com o contexto da preparação, né? Para que os discípulos se sintam fortes e confortados pelos momentos e pelos os acontecimentos que virão. E aí ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui, quando ele diz, eu dou a minha paz, é porque ele já está dizendo que vai haver um sofrimento, vai haver uma angústia, vai haver uma fuga, vai haver uma dispersão, vai ser insuportável aquela situação, vai ser tenebrosa, de extrema violência. Então, ele está dizendo, mas por tudo isso, eu lhes dou a minha paz. Então, não acumulem culpas, não acumulem tristezas, nem vergonhas, porque eu lhes dou a minha paz. Mas a minha paz não é igual à do mundo. O mundo não daria a paz, porque foi perseguidor o tempo todo. O mundo não daria paz, mas Jesus dá. E essa paz é no nosso mundo íntimo, é na nossa confiança, é no nosso destemor, que ele diz, não se turbe o coração, não se deixem atropelar, desesperar, né, pelo medo, pelas emoções contraditórias, nem se atemorizem. Esse medo que em várias escalas nos torna tão infelizes e incapazes na nossa existência. Se os discípulos fugissem por causa do medo por muito e muito tempo, o cristianismo não teria se instalado entre nós. Vejam a importância da coragem desses discípulos, uma vez superado o trauma, e pelo que Jesus tanto lutou por eles e retorna para ajudá-los, né? Então, vejam como ele vai fechando, né? A gente vai percebendo como Jesus vai tecendo essa rede de proteção, de confiança, de significados de tudo aquilo que eles vão passar, porque essa união, essa unidade com ele e com Deus é fundamental. Vejam quanto isto significa no nosso cotidiano, nas nossas provas, nos desafios que vivemos nesses tempos atuais. Há coisas que nós não poderemos tirar do caminho, mas há coisas que podemos fazer por nós. Tendo essa unidade com Deus, com Jesus, nós podemos manter essa paz interna, essa confiança interna, esse crer de fé, mas uma fé robusta, não é aquela que vacila, que duvida a todo momento, mas aquela que se estabelece, né? Mesmo que vacile em alguns momentos, nós retomamos e vamos assim como com os discípulos, aproveitando tudo aquilo que Jesus vai tecendo para que eles possam absorver essa paz da confiança, do amor do Mestre amado. Depois desses dois momentos, Jesus vai descrever a videira e os ramos. Uma linda, magnífica parábola, incomparável na sua beleza, na sua construção artística, espiritualmente, misticamente falando, sublime.
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele tira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. E assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha a confirmação dessa unidade. Quem pode derrotar alguém que está nessa unidade? Só nós mesmos, com os nossos pensamentos falsos, exigentes, sofridos, arrogantes, deprimidos, atemorizados, né? Somos nós mesmos que destruímos essa unidade, mas não no sentido real, porque ela está ali, é só ligar-se, presente, né? Nesse momento. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ora, se estivermos em harmonia com as leis divinas, estaremos, portanto, empoderados para realizar todo o bem. Enquanto o nosso livre-arbítrio é aprisionado nessas lutas de bem e de mal, enquanto ainda, né, nós não estivermos nas palavras de Jesus, na vivência, nós não temos esse poder todo. Mas uma vez sintonizados, é essa a realidade do Espírito que Jesus está a nos colocar, nos chamar para este novo reino, esse reino dos céus que ele aqui está nos convocando. E ele fala, então, de permanecer no meu amor. Permaneçam no meu amor. Olha com que intimidade, né? Jesus está ali conversando com eles. E ele diz, o meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Isso é muito importante nós termos introjetado dentro de nós. Ser amigo de Jesus, né? É algo muito profundo. E ele diz assim, eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe a vontade de seu Senhor, só obedece. Mas a eles, os discípulos, Jesus está dizendo, eu chamo de amigos. Já não chamo servos, mas amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Então, ele não negligenciou nada, mas ele vai dizer mais ali adiante, no próprio Consolador, que ele tem muito a dizer, mas ainda não podeis suportar. Mas tudo, ele disse muita coisa, que ainda para nós é mistério, nós ainda estamos decifrando, nós ainda estamos desenvolvendo ferramentas intelectuais e morais para poder penetrar nessa mística divina que ele nos trouxe. Então, ele diz assim, que o novo mandamento dele é este, que vos ameis uns aos outros. Porque a seiva que corre na videira é a mesma que está nos galhos. E esses galhos todos têm a mesma força, a mesma natureza para produzir frutos. Então, se uns produzem, outros não, não é o nosso momento de julgar, cada qual no seu tempo. Mas nós vamos entender que somos todos capazes de produzir os frutos virtuosos do Espírito em ascensão evolutiva, em caminho de angelitude. E agora, mais uma vez, ele vai reforçar a posição do Consolador. Ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará com toda a verdade, porque não falará de si mesmo, ouvirá ou utilizará o que foi ouvido, que é o que já foi pregado, o que já foi falado, e anunciará ainda aquilo que há de vir. Então, como nós não podíamos suportar, e até agora, mesmo com as revelações que temos, através da doutrina dos Espíritos, muita coisa nós não suportamos. Muita coisa ainda nós estamos como odres velhos recebendo vinho novo.
e não vai suportar, não é? Então, ainda estamos nos adaptando a esses ensinamentos do mestre. Bom, e ele diz, então, que a missão é essa. Então, todas as vezes que nós nos reportarmos ao seu ensinamento, sustentado, né, na própria doutrina, esclarecido pela doutrina espírita, é preciso que tenhamos essa força, essa convicção e essa presença de espírito, para não divagar, para não diminuir o valor dessa compreensão, dessas chaves que temos através da doutrina, para esclarecer, conforme a promessa de Jesus, aquilo que ele havia nos ensinado. Então, nós temos uma responsabilidade, portanto, de fidelidade com os seus ensinamentos. Agora, ele parte para uma preparação mais focada mesmo na separação. Agora, ele vai caminhando, né? E ele vai dizendo assim, ó, um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Então ele diz, por um pouco, por um tempo, vocês estão me vendo, mas daqui a pouco vocês não me verão. Mas outra vez vocês me verão, porque eu retornarei, eu me tornarei invisível, eu aparecerei para vocês. Eu estarei com vocês, me confirmando a presença, porquanto vou para o Pai. Ele, então, já não pertencerá mais ao nosso plano carnal, mas no plano espiritual, ele continua nesse plano que nós chamamos de imaterial. E ele diz, vocês vão chorar, mas o mundo vai se alegrar. Que mundo? O mundo dos interesses, dos poderes religiosos, do seu tempo. Mas em qualquer época isso sempre existiu, não é? Os interesses do mundo sempre se sobrepuseram aos valores morais e do espírito. Muita luta, muitos séculos, muitos missionários para impor uma verdade, para caminhar, fazer a humanidade conquistar o verdadeiro sentido da civilização. Então, aqui ele está mostrando que o mundo se alegrará, porque, né, tiraram a vida daquele que pregava a verdade. Mas eles nem sabem o que Jesus está preparando, né? Que é o preparo dos apóstolos para a continuidade de tudo. Então, Jesus não tem medo, nem um pouco de medo. Quem acreditar que Jesus tem medo, que Jesus é vítima, está equivocado. Quando ele fala na parábola do bom pastor, ele diz assim que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelos amigos, ele dá a vida e a retoma, porque ele tem esse poder, porque esse poder lhe é dado por Deus. Que é maior fortaleza do que essa, né? Nós nos desprendermos dessa vitimação, desse medo de muitas vezes crucificar o nosso ego, porque a gente acha que vai perder, porque a gente vai ficar humilhado, porque isso, porque aquilo. Não aprendeu, a gente não sentiu ainda a verdadeira euforia, a alegria espiritual que a renúncia propicia, né? Que o sacrifício propicia. Então, ele continua aqui nos dizendo que essa tristeza vai se converter em alegria. Ele faz uma comparação muito linda, muito próxima de nós, da mulher que está com as dores de parto. Então, ela está ali, no sofrimento, na agonia, num quase morte também. Então, aquele é um momento de sofrimento. Mas, uma vez gerado e posto à luz aquele filho, ao segurar aquele filho, ela se sente tão empoderada, né? Porque o máximo do poder daquele momento ela alcançou naquele instante. Então, ele diz assim, né? E se alegrarão, né? E a vossa alegria ninguém tirará. E é isso que ele está dizendo. Que essa alegria que os discípulos vão ter quando vão ter contato com ele pós-crucificação, vai injetá-los de uma força, de uma exuberância incomparável, e que só uma alegria interna, uma euforia interna poderia sustentar. Bom, quando ele diz então, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E agora, né,
os discípulos dizem para ele, provavelmente tenha sido João que tenha dito, agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de alguém que te interrogue. Não questionado, como ele foi tantas vezes, né, pelos fariseus, pelas criaturas, querendo confirmar se ele era o Messias, se não era e tal. Por isso, né, cremos que saíste de Deus. Quando o discípulo fala isso para ele, porque João não se identifica como ele, diz o apóstolo, né? Jesus diz numa felicidade muito grande, credes agora que foi o Pai que me enviou, porque é isso que ele mais quer, que nós percebamos que foi enviado pelo Pai. Ele o representante maior dessa divindade criadora. E assim, quando ele diz isso, ele diz, agora sim, chega a hora, e já se aproxima essa hora, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. É mais aquela bondade imensa, preparando os discípulos para aquela hora dolorosa. Tenho-vos dito isto, dizendo que vocês vão fugir, né? Que vocês vão dispersar, e que vocês vão me deixar só. E isso vai doer, porque eles amam Jesus, eles amam e eles creem que eles podem dar a vida, mas isso é mais do que eles podem suportar naquele momento evolutivo. Então, aí Jesus diz para eles, eu digo isto para vocês, não é para humilhar, esse não humilhar é um parênteses meu, porque para que tenham em mim paz, para que quando eles lembrem de Jesus, eles tenham paz, e a paz é o equilíbrio, né? É tudo aquilo que absorve o que tem de melhor, que faz brotar de dentro de nós o que temos de melhor. Então, Jesus está dizendo, vai acontecer isso, mas olha aqui a minha paz, eu digo para vocês tudo isso, que é para vocês se prepararem e manterem essa paz. Neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, como é que se vence o mundo? Né? O materialismo, a ignorância, a perseguição. Aqui ele fecha a missão dele, ele completa que a missão dele está fechada, está acabada. E feito isso, feito esse momento, agora é o último tópico, né, desse sermão do cenáculo. É o último, que agora ele vai, os textos evangélicos costumam dizer assim, oração sacerdotal de Jesus. Porque o sacerdote é o intermediário entre o homem e Deus. E isso Jesus sempre foi, não é? Não é preciso o título sacerdotal, mas levantando os olhos, quer dizer, quando ele levanta os olhos, ele entra com essa sintonia divina com o Pai. E ele começa a dizer, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Glorificar é enaltecer, é honrar, né? É amparar, é encorajar. Então, nesse momento, ele pede de Deus esse encorajamento, essa força, essa honra, essa presença, para que ele também possa corresponder. Né? Olha o diálogo dele com Deus, é o primeiro momento. Aí ele continua, agora eles já têm conhecido tudo quanto me deste provém de ti. Ele se refere aos discípulos. Então, diante de Deus, ele está dizendo, já está feito, eles já têm o conhecimento, eles já sabem que tudo o que eu tenho provém de ti. Então, ele não se enaltece, ele enaltece ao Pai. Os discípulos sabem quem é o Pai, né? Porque eles dei a palavra que me deste, e eles as receberam. Olha o triunfo, né? Olha o triunfo. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti,
e que creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não que ele não rogue pelo mundo, mas ainda a ignorância não permite que essas graças alcancem a todos. Mas esses já estão prontos para essa graça, né? Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim, um como nós o somos. Novamente, ele confirma essa unidade, essa prece de Jesus, essa rogativa de seus últimos momentos, está confirmando essa união, essa unidade, para que eles possam se sustentar na missão que vai se seguir logo mais. Agora, ele ainda diz, vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria em si mesmos. Quer dizer, isso era uma coisa íntima dele, mas ele estava propagando, porque ele queria que essa alegria desse momento fosse de todos, todos participassem dessa alegria. E assim, né, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, tirar do mundo, ora, mas não é no mundo que está o mal? Que tem todas essas, está o bem também, mas é onde está a perseguição, onde está o materialismo, as tentações, etc. Então, olha que importante, isso para nós também. Nós queremos que o mundo fique maravilhoso, nós queremos a paz do mundo. Mas olha, a noção que Jesus está aqui nos dando de outras realidades. Não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas como que vai livrar do mal se está num mundo que é cheio de mal? A compreensão aqui que nos cabe. Jesus não está falando para o homem personalidade, egoístico e centrado no seu ego. Jesus está falando para o espírito, para a essência daquilo que somos. Livrar do mal no nosso íntimo. É o medo, é o rancor, são as depressões, as revoltas, as tristezas crônicas, a vergonha, a preguiça. Esses são os males que corroem a força do espírito. É desse mal que Jesus está falando. Porque o mal do mundo, Jesus veio enfrentar e veio ensinar para nós como modelo. E assim, dessa forma, ele está pedindo pelos discípulos e sempre confirmando que ele veio ao mundo para isto, né? E aí, um versículo para fechar isso. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o fechamento que ele dá, esse fechamento de unidade. E sejam quais forem as tribulações que estamos passando no momento, é o momento de nós fazermos essa unidade valer, para suportar, para não deixar que o mal nos corroa no nosso íntimo, como espíritos que somos, que devemos, que necessitamos comprovar essa fé robusta, essa fé que nos une ao Cristo, que nos permite manter os nossos canais para receber a sua seiva viva, nos alimentando no nosso ideal, no nosso entusiasmo de viver. Muita paz a todos. Muito obrigada. E agora é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado e assim, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade,
e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados, que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E agora, agradecidos por Jesus conosco e pelo privilégio, apesar do nosso isolamento físico temporário, podemos nos unir intensamente de coração, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, que não nos abandona jamais e mais agora nos fortalece a fé e a esperança. Vamos encerrar o nosso Evangelho de hoje, reconfortados pelas energias recebidas por Itaporã. E vamos até Deus Pai, Criador, e louvá-lo, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos uma boa semana. Muita paz. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.